Aparecer nas suas redes sociais, já deve ter Ah, é. aparecido, né? A gente falou sobre isso ontem, né? Aquelas novelas verticais feitas por inteligência artificial com personagens de frutas. Eu e o Alvarez a gente não conhecia, mas nas redes sociais Agora da já conheço. Maiara É. aparece o tempo todo, na da Isa aparece o tempo todo e provavelmente na sua rede social, você que nos ouve, especialmente se você tiver menos de 30 anos, deve aparecer bastante. É uma febre e que parece só uma brincadeira nas redes, porém, em alguns casos, em algumas historinhas, esconde um impacto maior, principalmente entre crianças e adolescentes. O psiquiatra Eduardo Perim, o Eduardo está com a gente para falar sobre essas novelas de frutas e por que elas viralizaram tanto, né, Eduardo? E por que, na avaliação de muita gente, imagino que na sua também, em alguns casos, essas novelinhas podem ser um tanto quanto perigosas. Se viralizaram porque são bonitinhas, né? São muito bonitinhas, tem frutinhas coloridas, né? São feitas mesmo para atrair a atenção, né? E o perigo disso, primeiro, está nessa questão do algoritmo ficar te entregando sempre as mesmas coisas e aí ele vai entregar mais dessas, né? E o dois, que essas novelinhas acabam muitas vezes trazendo aí conteúdos bem inadequados, né? Por exemplo, um personagem coloridinho como esse, bonitinho assim, ele atrai muito a atenção de uma criança, né? E às vezes a criança fica ali assistindo por causa do personagem e ela fica escutando aquele discurso, às vezes racista, misógino ou homofóbico, ou seja lá o que for aí, né, que eles entregam nesses vídeos, né? Então isso acaba sendo um risco importante aí de exposição principalmente das crianças e dos adolescentes a um conteúdo muito inadequado, né, e que não deveria ser permitido justamente por ter um conteúdo racista, misógino e tudo mais, né? Eu realmente não consigo entender, apesar de ser ali um conteúdo bonitinho e tal, eu acho tão superficial, são histórias tão superficiais e como a gente estava falando ali, trazem ali uns conteúdos, por exemplo, eu estava até vendo hoje a Carol da maquiagem, estava me mostrando um deles, uma competição entre mulheres por um homem, né? Quer dizer, são novelinhas que reforçam ainda mais estereótipos que a gente quer cada vez mais derrubar. Isso faz parte, doutor, daquilo que a gente fala do algoritmo do Instagram que faz de tudo para viciar você, e o que essas novelinhas elas têm de tão viciantes, né? Que inclusive tem aquele termo do brain rot, do nosso cérebro tá apodrecido, de ficar vendo conteúdo que não agrega em nada, né? O que tem ali que é tão viciante? A história muito simples, além, é claro, de ser bonitinha, o que vicia tanto as pessoas a assistirem esse tipo de coisa? Então, eu acho que é todo esse contexto, né? É muito lúdico, muito, né, bonitinho e tudo mais. São histórias curtas, geralmente, né? Não são histórias que demandam muito tempo. São histórias muito diretas, muito rápidas mesmo, né? Então, acabam, né, e o algoritmo, né, uma vez que você assiste uma vez, assiste duas vezes, o algoritmo começa a te entregar mais disso, né? Eu, né, imagino também que o algoritmo comece a entregar outros conteúdos racistas, outros conteúdos misóginos, né, Red Pill e etc., até de outras pessoas e outras bases aí, eu acho que ele também começa a entregar mais, né? Uma dúvida que eu tenho, Eduardo, porque eu confesso, já falei aqui, eu não tinha acompanhado, e na minha cabeça, antes de te ouvir, eu estou achando que é só um conteúdo que é mais adulto do que adolescente, que está sendo acompanhado por crianças. Como, por exemplo, uma novela, que pode trazer um personagem ali machista, que acaba sendo o vilão da história, e que talvez não tenha o conteúdo adequado para crianças, mas aí os pais têm mais controle, tem ali a indicação, né, da faixa etária ideal. Então não é isso, não é simplesmente um conteúdo que não é para criança. É um conteúdo mais forte do que a gente vê, por exemplo, num filme, numa ficção, numa novela? Olha, a questão é assim, eu acho que essa exposição a esse tipo de conteúdo, seja na forma de um desenho animado, seja na forma de uma novela, né? Para uma criança, um adolescente, tem um impacto emocional e psíquico enorme, né? Assim, não tenha dúvida,
Não tenha dúvida que vai haver aprendizado, né? A criança vai aprender com essas histórias, vai repetir essas histórias, né? Então, acho um problema. Exatamente. Alvarez, vi que você está aí só concordando. Não, eu conheço pouco, né? Por isso que eu também não estou entrando muito, porque eu assisti algumas e uma delas que eu vi me parecia só ter um humor raso, que era uma história de uma mulher que era um morango, que traía o morango com o chefe e aí o filho nasce é uma banana. Eu só me pergunto aqui e pergunto ao Eduardo Perim aqui se isso é um sinal de que está faltando para a gente profundidade, a gente está buscando conteúdo raso. A gente, de maneira geral, a sociedade, né? É esse a questão? Procura por conteúdo rasos para preencher os vazios que a gente não consegue preencher com outras coisas? Você já percebeu, por exemplo, que a gente não entra mais no elevador ou não espera mais numa fila sem tocar no celular. Você entra no elevador, por exemplo, você sabe que você vai ficar ali um minutinho. Você cata o celular, né? Assim, quer dizer, então isso está fazendo parte da nossa vida o tempo inteiro, né? Assim, cada vez se consome mais internet e redes sociais, né? Então, é um problema também, né? Isso. E a gente passa pelos filmes, né, que a gente já falou aqui, que, por exemplo, filmes de ação tem que ter ação logo nos primeiros minutos para as pessoas ficarem presas, a música, o refrão tem que vir logo no início, porque senão as pessoas desistem. São pessoas assistindo vídeos na velocidade 2, você não consegue nem ver filme, às vezes, numa velocidade normal. Tudo se adaptando para o raso, como disse ali, né, o Rodrigo Alvarez, muito bem falado. Quero muito agradecer o psiquiatra Eduardo Perim, que nos ajudou um pouco a entender, né, essa febre das novelinhas de fruta, que agora, porque eu mandei para o Tomás e para o Rodrigo Alvarez, vai aparecer no algoritmo deles. Boa sorte para vocês nos próximos dias. Doutor, obrigada, viu, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Tá vendo? Poluir o algoritmo de vocês. Eu vou te desejar, por falar em fruta, eu vou te desejar um abacaxi de presente hoje, Mayara. Olha, mas se for o abacaxi da novelinha, eu quero, viu? Abacaxi fortão, bonitão. Não, da novelinha eu não vi. Então o abacaxi da novelinha é bonitão. Rapaz. Eu vou falar que no meu Instagram, nos meus algoritmos, só aparece uma coisa ultimamente. Rodrigo Alvarez, caminhando pra lá e pra cá, mostrando igrejas, mostrando lugares importantes, históricos da Europa. Aí eu fico... Então é um sinal que você tá me acompanhando. Eu fico curioso, eu entro uma vez, entro outra vez, aí ferrou. Agora é só Rodrigo Alvarez. Ele reclamou, tá, Alvarez? Ele falou que não aguenta mais te ver no Instagram dele. Só dá Alvarez no meu Instagram. Não, mas eu também não aguentaria, não. Se eu aparecesse todo dia pra você aí, eu também não aguentaria. Você tem razão, não me aguentar. Alvarez e o que mais? O que é de Bollywood que aparece no teu Instagram? Do nada começou a aparecer astros de Bollywood, atores e atrizes da Índia. Eu nunca vi um filme indiano na vida. E aí de repente começou a aparecer leão comendo zebrinha na África. Eu odeio ver animal se matando na África e começou a aparecer. Às vezes não é tão inteligente assim o algoritmo na minha avaliação, mas enfim. Você deve estar tendo insônia, não está se lembrando que de noite você vê filmes de Bollywood e zebrinhas comendo leões. E comprando o curso do Alvarez também, é isso que ele está fazendo. Deve estar tomando um remedinho ali e aí gasta no cartão de crédito.